Ao que tudo indica, o futuro presidente do Senado brasileiro é um político muito bem sucedido. É um exemplo de como se faz política no Brasil, principalmente quando a gente olha o exemplo econômico do ministro. É que ele conseguiu triplicar o seu patrimônio exatamente no mesmo tempo que ele fez o mandato. O canal Notícias Comentadas está investigando essa história de sucesso e aqui a gente vamos investigar um pouquinho para saber como o atual senador Eunício Oliveira conseguiu tanto sucesso, né? Porque no momento de crise é sempre muito bom a gente dar uma olhada aí nas pessoas que conseguem se destacar. Isso, claro que tudo ironicamente falando, pessoal. O senador Eunício Oliveira está envolvido em vários casos de corrupção, né? E provavelmente seja um elemento de alguma Matrix que funciona dessa vez agora no estado do Ceará. Nós já estudamos uma Matrix na Bahia e agora estamos pesquisando aqui uma Matrix do Ceará. O Eunício Oliveira caiu na nossa rede porque a gente não tem muito tempo para pesquisar, então somente os principais, os peixes maiores é que a gente vai estar investigando. E o Eunício Oliveira quer ser presidente do Senado e para isso conta com o apoio do governo, já que ele é do PMDB e também de parte da oposição, pasmem. Na sua carreira, o Eunício Oliveira já foi até ministro de Lula. É isso mesmo. Quando Lula fez uma parceria com o PMDB, quando governou o PT e PMDB, o PMDB indicou então Eunício Oliveira para ser o ministro das Comunicações de Lula. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai analisar a notícia dentro do contexto. Vamos pensar um pouco sobre o próximo presidente do Senado Federal Brasileiro que se beneficia aí com a morte do ex-ministro Teori Zavascki, justamente porque o atraso nas investigações da Lava Jato também faz com que haja atraso nas denúncias e com isso ele livra o nome dele no tempo suficiente para que ele consiga ser eleito e depois que vierem os processos, que vier apontando tudo, ele já ganhou a eleição, então já está mais ou menos seguro. Lembrando que como senador ele tem foro privilegiado, não pode ser investigado na primeira instância, só no STF. Né? Então, bom, vamos entender então o que diz a notícia. Antes de falar da notícia, eu vou dar a dica aqui para vocês de um vídeo, que é o vídeo sobre a Matrix do Poder e do Dinheiro. Ao que tudo indica, o senador Eunício Oliveira tem uma Matrix dessa, ou Matrix própria, ou participa de uma Matrix, eu sei lá. Mas é uma Matrix que funciona a partir do Ceará. Da vez passada nós vimos a Matrix, como vocês estão vendo aqui do lado, a Matrix baiana. Né? Para que a gente não seja injusto, da próxima vez, quem sabe, a gente pesquise uma Matrix aí do Sudeste, aí de São Paulo, para a gente não ficar só no Nordeste, vamos variar um pouco, né? Afinal de contas, tem matriz suficiente aí para a gente pesquisar de todos os lados. E eu aproveito e peço a ajuda de vocês, eu tenho falado sempre que vocês devem criar os seus vídeos, seus canais e fazerem também um jornalismo investigativo. O Brasil agradece, principalmente nas eleições de 2018, quando a gente for pesquisar a vida dos políticos. Se você não consegue fazer vídeos, então vou deixar o link aqui do Blogger, que é do Google. É muito simples você criar hoje um seu blog, cria sei lá, o portal da sua cidade, portal de Lavra de Mangabeira, portal de Fortaleza, e crie o seu site e comece a fazer jornalismo investigativo, fazendo a linkagem de todos os sites e notícias que você vê, fazendo o print da tela, enfim. Dá para fazer muita coisa de forma gratuita e claro que aqui o canal Notícias Comentadas iria escolher alguns desses blogs também para citar e para pesquisar informações. Então vamos à notícia, que diz aqui o seguinte: citado em delação, o Eunício Oliveira faz acordo para ser eleito com folga. Me chama a atenção, né, o detalhe aqui na publicação da notícia, lembrando que muita gente só lê o título da notícia e não lê mais a notícia. E aqui só diz o seguinte: citado em delação. Que delação? Ninguém sabe. Trata-se da Petrobras. E os recursos aqui desviados, que podem ter sido desviados por Eunício Oliveira, podem passar na ordem de R$ 1 bilhão. E o jornal Folha de São Paulo publica dessa forma. Sem escândalo, tudo light, muito tranquilo, citado em delação, Eunício Oliveira. Quer dizer, quem lê isso aqui pensa que não tem nada demais. A notícia foi publicada no dia 23 de janeiro de 2017 e ele diz o seguinte: apesar de acusação de ter recebido recurso da Odebrecht em troca de aprovação de uma medida provisória, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, deve ser eleito com tranquilidade no próximo dia 1º para comandar o Senado, com apoio de partidos do governo e da oposição.
O senador diz a aliados não ter mais dúvidas sobre a vitória. Eunício é citado na delação premiada da Lava Jato, acusado de receber 2,1 milhões da Odebrecht em troca de aprovação de uma medida provisória. Quem não conhece isso, aprovação, venda de leis e venda de medidas provisórias, você pode ver esse vídeo aqui em que mostra que a Odebrecht pagava até 7 milhões de reais por cada lei aprovada no Congresso. Assim como a Odebrecht, outras empresas também faziam isso. E é o que tudo indica, segundo informações aqui da Folha, parece que Eunício Oliveira também tinha um comérciozinho onde ele vendia leis e medidas provisórias, né? Chegava lá a empresa e, olha, quanto é o quilo da lei? Olha, o quilo da lei está custando tantos milhões, então me dá 2 quilos. Então, mais ou menos funcionava assim, né? Tanta facilidade que eles têm de vender leis. Bom, pessoal, esse é o primeiro site e é interessante também saber o que o outro político da região pensa, que é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, que também é do Ceará, diz o seguinte: eleição de Eunício para a presidência do Senado seria uma vergonha. Eventual candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes afirmou que se o senador Eunício Oliveira, que é do PMDB do Ceará, se eleger presidente do Senado, será uma prova de que há uma maioria de corruptos dominando o Brasil. O comentário foi feito após denúncias sobre a fortuna do PMDBista, segundo o segundo senador mais rico no exercício do cargo, com patrimônio declarado de 99 milhões em 2014. O parlamentar também foi citado nas delações de Lava Jato por 2 executivos de diferentes empresas. Então, o Ciro Gomes é contra aqui o senador Eunício Oliveira. E isso é bastante interessante. Eu sempre digo o seguinte: é muito bom quando eles são inimigos, porque quando são amigos, aí você não sabe de nada do que está acontecendo. Então, vou deixar esse link aqui também do Brasil 247 para que você possa, você mesmo, pesquisar o que ele diz. E vamos já chegar nessa notícia que fala dos 703 milhões. Antes disso, eu queria dar uma volta aqui no Wikipedia com vocês e no Google para a gente saber quem é Eunício Oliveira, para vocês também terem uma noção de como é que eu faço pesquisa aqui sobre a vida desses muito bem-sucedidos políticos e empresários, ironicamente falando. Eunício Oliveira nasceu em Lavras, Mangabeira, no dia 30 de setembro de 52. É um político agropecuarista e empresário filiado ao PMDB. E bem, aqui está o resumo, olha. Senador pelo Ceará, eleito em 2011 até a atualidade, se eu não me engano vai até 2018. Né? Então, 2018, deputado federal, ele foi 3 vezes, 3 mandatos consecutivos. E aí você pensa, como é que alguém que está envolvido em processo de corrupção ganha por 3 vezes consecutivas o cargo de deputado federal? O povo elege, parece assim, esse daqui é corrupto? É corrupto, beleza, então vamos votar nele porque a gente precisa de mais corruptos na Câmara dos Deputados. É assim que funciona? Não, pessoal. Pensem no esquema da Matrix que eu mostrei aqui para vocês. A Matrix funciona como uma espécie de hipnose, sabe? O camarada, ele tem acesso direto aos meios de comunicação e ele bombardeia você todo santo dia com informações, convencendo aquele cidadão mais comum, né, de que o camarada é muito bom, que ele é muito bonito, a mãe dele é legal também, o pai dele é todo gente boa, só faz coisa bacana, aparece ele agarrado com pobre na rua, inclusive essa coisa de ficar agarrado com pobre, já vou mostrar aqui para vocês no próprio Facebook do Eunício Oliveira. Dá uma olhada. Esse aqui é o Facebook do senador e eu vou deixar também o link para vocês darem uma olhada. Aqui na foto do perfil do senador, claro, ele abraçado, dando sorriso aqui, né, muito alegre, cara bacana aqui, agarrado com pobre, coisa boa, felicidade, caba bom, caba danado, caba macho. Da vez passada eu falei com um pouco de sotaque baiano, tentei, né, mas agora eu vou tentar falar que nem cearense. Cearense lá da região, lá de Lavras da Mangabeira. Vamos ver se dá certo. Vocês aí do Ceará, claro que vocês estão convidados a fazer os comentários de vocês. Afinal de contas, esse é o primeiro passo que a gente vai dar aqui no canal Notícias Comentadas para investigar. Então, com a ajuda de vocês, os comentários aí abaixo desse vídeo, depois disso, a gente percebendo que sim, existe uma Matrix comandada aqui por Eunício Oliveira, né? Aí a gente vai, então, pesquisar mais a fundo isso e fazer outro vídeo. O que é a Matrix? Vocês podem ver lá no vídeo. Então, voltando aqui para o Wikipedia, ele foi deputado federal por 3 vezes, agora é senador e foi também ministro das comunicações no Brasil. E lá, quando ele foi ministro também houve casos de corrupção aqui envolvendo ele. Né? Ele foi 1 ano aqui, janeiro, 1 ano e meio. 1 ano e meio ele foi ministro das comunicações.
Vamos dar uma olhada aqui então no Google. O que o Google diz a respeito de Eunício Oliveira? Primeiro eu coloquei no Google somente o nome, Eunício Oliveira. Aí ele identificou aqui, aparece a foto dele, né, e tal. E aparece aqui então o seguinte. A primeira coisa que aparece é amplia fortuna de Eunício Oliveira, os contratos com a União. O presidente seria uma vergonha, favorito do presidente, triplicou seu patrimônio em 4 anos. Quer dizer, as 3 primeiras coisas já falam sobre corrupção. Depois vem Wikipédia, citado em delação, Eunício Oliveira faz acordo, talalá, sei o que fiz, o que não fiz. Ele aparece na Veja. Engraçado que a Veja agora dá... A Veja é interessante, né? Quando ela quer defender alguém, ela dá voz ao sujeito. E quando ela quer bater em alguém, ela não dá voz, ela cria uma verdade em cima do camarada. E aí ela vai fazendo o tal do jornalismo dela. Favorito, tá. Mas o que me interessa é isso aqui, ó. Pesquisas relacionadas a Eunício Oliveira. Então tem aqui, Eunício Oliveira, Mônica Paz de Andrade. Eunício Oliveira, fortuna, empresas, patrimônio, Marcelo Oliveira, Petrobras, Antônio Oliveira e Eunício e Manuela Oliveira. Bom, o que vai interessar pra gente aqui é o seguinte, essa coisa aqui com a Petrobras, que eu falei para vocês, 1 bilhão na Petrobras, vamos dar uma olhada. Cliquei aqui, abri em outra aba, e aí ele diz o seguinte, ó, a empresa de Eunício Oliveira obteve contratos de 1 bilhão com a Petrobras, está aqui embaixo, olha, senador dono 9 contratos com a Petrobras, líder do PMDB, alguma coisa. Quando eu tento abrir isso aqui, aí ele não abre, ele bloqueia aqui no Globo, então não dá pra gente confirmar a notícia de fato, tá? Aqui, ó, com a Petrobras. A empresa dela obteve contratos de 1 bilhão com a Petrobras. Aí ele bloqueia aqui a tela, não consigo ler o resto da notícia. E claro que eu não vou pagar para o jornal O Globo, né, para ler algum conteúdo da Globo. Mas é interessante a gente ver o que eles publicaram. Bom, merece investigação. E o que aparece mais aqui? Ó? Contratos falsos renderam 5 milhões para Eunício, suspeita de fraude de 300 milhões, enfim. Olha, é uma série de casos de corrupção diferentes. Vocês estão vendo muita aba aqui aberta, mas eu não vou ler tudo não, porque é muito tempo, pessoal. Eu vou colocar aqui ao lado. Olha. Eunício Oliveira, o teste bom é esse aqui. Olha. Eunício Oliveira, corrupção. Você digita aqui e aparece páginas e páginas do Google falando de casos de corrupção envolvendo Eunício Oliveira. Então, realmente é um negócio fora de série. E são processos diferentes, né? A mesma coisa não. Aqui é 40 milhões, 300 milhões, 57 milhões, 2,1 milhões. É um monte de casos diferentes de corrupção, tá? Faça essa pesquisa você mesmo e faça com o seu político também, ou algum político que você quer saber. Coloque aqui os casos de corrupção de Eunício Oliveira, publique um vídeo sobre isso. São muitos casos, não tenho como fazer isso num vídeo só. Já temos aqui 13 minutos e eu só comecei o vídeo praticamente, né? Então vamos dar uma olhada, passar rápido aqui em cima de alguns casos dele. Lembrando que o objetivo desse vídeo é identificar se existe uma Matrix Oliveira, aí do Ceará. O que diz aqui? Olha, contratos com a União ampliam fortunas de Eunício Oliveira. Essa foi a notícia que saiu há pouco tempo. Então, o segundo senador mais rico em exercício no cargo, com patrimônio declarado de 99 milhões em 2014. Aí quer dizer, a Petrobras, aquela notícia lá, diz que ele teve contrato, as empresas dele tiveram contrato de 1 bilhão com a Petrobras e ele declarou 99 milhões. Então ele está sendo um pouco modesto aqui nas declarações, seria isso. Eunício Oliveira, do PMDB, ampliou sua fortuna fechando negócios com o governo federal. Veja bem, não é quem gosta da economia liberal, que deve liberar tudo e tal, e concorrência, que vence o melhor. Então não é bem esse caso que as empresas de Eunício Oliveira se lançaram no mercado e fizeram tanto sucesso, foram tão eficientes, ele é tão bonitinho que conseguiu um monte de contrato no setor privado. Não é bem assim a história. A história é um pouco diferente. Olha, fechou o negócio com o governo federal enquanto exercia funções públicas. As duas principais empresas do PMDBista, favorito na eleição para a presidência do Senado, imagine, esse cara vai ganhar para a presidência do Senado. Marcado para a próxima quarta-feira, tem contratos de 703 milhões de reais com bancos controlados pela União. É muita sorte. É uma empresa muito boa. Deve ser por causa da beleza dele. Eu acho que é esse sorriso, essa carinha de mel dele. Acho que é isso. O valor correspondente ao pagamento previsto entre 2011 e 2019, período que coincide com o mandato de senador do PMDBista.
Aqui, entenda. A Confederal e a CorpVS, que prestam serviços de vigilância, você que é vigia não sabia que uma empresa de vigilância dava tanto dinheiro, né? Limpeza, olha como dá para ganhar milhões com limpeza. E transporte de valores. Integram a holding Remo Participações. Remo, né? Bom, na qual o senador tem 99% de controle, conforme suas declarações de bens mais recentes à Justiça. O Banco do Brasil pagará às empresas 542,8 milhões por serviços contratados em 10 estados e no Distrito Federal. Tá, caba macho, viu? Caba bom, negócio. É um excelente empresário. Em 2015 e 2019, a Caixa, olha, em 4 anos de contrato, 542 milhões de reais. Quero saber se a sua empresa lucra desse tanto. Se não, é melhor você marcar uma consultoria aí com o Eunício, que ele lhe explica o segredo desse sucesso. A Caixa, que tem parte na cúpula loteada pelo PMDB, vai desembolsar outros 147 milhões entre 2011 e 2019. E o Banco Central, o próprio Banco Central, fechou outro contrato de 14 milhões entre 2014 e 2017. Bom, são vários milhões aqui, são vários casos de milhões que essa notícia aqui está falando, e eu vou deixar o link para que você mesmo possa ver. Engraçado o seguinte, o nome, ó, vigilância, limpeza, transporte de valores. Essa palavra limpeza aqui me lembra o nome, será que ele limpa carros também? Será que ele lava jato? Ou, sei lá, se você entendeu minha ironia aqui. Essa limpeza é limpeza de dinheiro, limpeza... Porque aqui está limpeza e transporte de valores. Então ele limpa o valor também? Ele lava dinheiro? Lavagem de dinheiro? Bom, não sei. Tá estranho aqui a colocação, né? Vamos analisar então alguns desses casos rapidamente, fazer um roteiro rápido. Aqui, olha, novo ministro das Comunicações, notícia de 2004, por isso que eu falo para vocês que é importante ter um blog. Ó. É o dono de emissoras de rádio. O novo ministro das Comunicações e atual líder do PMDB na Câmara, deputado Eunício Oliveira do Ceará, é ligado a um ramo da pasta. Há pelo menos 3 emissoras de rádio registradas em seu nome, 2 no Ceará e uma em Goiás. E aqui, pessoal, lembrando a história da Matrix, quando o cara domina essas redes de rádio aqui, e a gente sabe que nos interiores, nas cidades pequenas, as pessoas acordam, ligam o rádio e ficam escutando lá, e nesse momento acontece então o processo de lavagem cerebral. Aí o cara lá, olha, eu queria falar para vocês que o senador, o deputado Eunício Oliveira é um caba bom que é danado, ele fez não sei o que para não sei quem, abraçou pobre, deu um caneco d'água para não sei quem, e não sei o que, sei que lá, deu um abraço em fulana, e aí fica o tempo todo lavando a cabeça das pessoas. E numa democracia, você tem que entender o seguinte, democracia é bom sim, mas tem um preço. Tem um preço. É que o voto de um intelectual, o voto de uma pessoa que investiga, que faz tudo, ela tem o mesmo peso e o mesmo valor de um voto de alguém que vai se deixar manipular facilmente por conversa de político ou conversa de rádio. Para que a gente possa ter uma democracia de sucesso, a gente precisa de mais pessoas que tenham capacidade de refletir e de decidir melhor sobre o seu voto. E para isso, nós precisamos de vocês, de cada um de vocês, criando seus blogs, seus canais, compartilhando nossos vídeos. Nós já falamos aqui, eu já falei que você pode criar o seu canal e baixar alguns vídeos do canal Notícias Comentadas e colocar lá no seu canal, ao menos para começar, tá? E depois você vai fazendo seus próprios vídeos, mas é preciso que a população se envolva nesse processo, porque senão a comunicação é feita justamente pelos coronéis da política brasileira. Nesse caso aqui, ao que tudo indica, o deputado e agora senador Eunício Oliveira. Então ele diz aqui, ó, existe ainda uma quarta de propriedade de um sobrinho e uma quinta da qual o parlamentar é dono segundo a sua própria assessoria, apesar de seu nome não constar no quadro societário registrado no Ministério. Entre outras funções, a pasta das comunicações junto ao Congresso é responsável por liberar e renovar concessões de rádio e definir as políticas para o setor. Não há, no entanto, impedimento legal à sua nomeação para o Ministério. A rádio A Tempo FM, de Juazeiro do Norte, está nas mãos de Oliveira desde 1990. Nessa empresa tem como sócia sua mulher, Mônica Paz de Andrade Lopes,
de Oliveira, filha do embaixador do Brasil para lá. Ela também é sócia do marido na Serrinha FM, de Corumbá, de Goiás. Então, você tem aqui outra rádio, Sertões AM de Mombaça, no Ceará, também é de sua propriedade. Única rádio da cidade, a emissora é também transmitida a outros 10 municípios da região. Então, ao que tudo indica, ainda no Ceará há também uma AM em Crateús, a Príncipe Imperial AM, ligada à sua família. Alguns funcionários da Rádio Oliveira, ouvidos pela Folha, que não se identificaram, afirmaram que essa estação, captada em 22 cidades, é do deputado. Entendem? Então, vejam que isso aqui também tem traços muito fortes de uma Matrix. Provavelmente a Matrix da família Oliveira no Ceará. Preciso da ajuda de vocês para que a gente possa averiguar isso aqui mais a fundo. Vamos ver outra notícia da Folha de São Paulo, também de 2004. Não, essa anterior era de 2004, isso. E essa aqui é de 2004, também em janeiro de 2004, que diz o seguinte: assessor de Eunício é ligado a rádios. Além de ser proprietário de rádios, o deputado federal Eunício Oliveira, nome cotado para assumir o Ministério das Comunicações, isso aqui foi antes de assumir, né? Tem um assessor ligado a pelo menos 3 emissoras no Ceará, na sua base eleitoral. Entendam, minha gente, entendam. Isso aqui é um processo de lavagem cerebral que acontece nos eleitores. E é preciso investigar, identificar essas matrix em todo o Brasil. Aqui o Jornal 247 confirma, então, que os contratos feitos com a União ampliam a fortuna de Eunício Oliveira. Engraçado que Eunício Oliveira não está no foco aí dos principais aí do Brasil, né? Como Aécio Neves, Lula, Dilma, todo esse pessoal do PSDB, todos os investigados. Ele fica lá caladinho na dele, com essa cara dele de menino chorão, e fica lá quietinho, e vai assumindo presidência, ministério, vai fechando contrato com os bancos, tudo caladinho, tranquilo, sem fazer escândalo e sem ninguém falar muito sobre o nome dele. E aqui a notícia do 247 diz aqui no dia 29 de janeiro que ele é o favorito para substituir Renan Calheiros na presidência do Senado. E conta, claro, com o apoio da cúpula aí do PSDB, PMDB. Provavelmente vai ganhar. Empresas de Eunício somam 703 milhões em contratos com a União, dia 30 de janeiro de 2007, publicado aqui no jornal O Povo. Como eu falei para vocês, não vai dar para ler tudo, é muita coisa. O histórico, o currículo do Eunício Oliveira nessa coisa de corrupção é muito grande, muito vasto, e não teremos aqui nesse vídeo como investigar tudo. Teria que fazer um vídeo para cada coisa. Essa outra notícia, aqui o do ZH Notícias, publicada em 2017 também, favorita presidente do Senado, triplicou seu patrimônio em 4 anos. Por isso que eu falei para vocês, ironicamente, que o empresário Eunício Oliveira, ele é muito eficiente. Não é qualquer empresário que consegue triplicar seu patrimônio, passando de 36,7 milhões em 2010 para 99 milhões. E isso é só o que foi oficialmente declarado, tá? Isso aqui não conta com outras coisas que não foram declaradas. E o que nós temos aqui? Na Globo, favoritos para a presidência da Câmara ainda não oficializaram candidatura. Isso aqui é de 2016, mas a gente já sabe que sim, já tem aqui os favoritos, como o próprio Eunício. O outro que está concorrendo é o Rodrigo Maia, que está querendo se reeleger. Estão tentando dar um jeitinho aí para ele se reeleger. Nesse link aqui fala de um caso de corrupção envolvendo os Correios, quando o Eunício Oliveira era ministro das Comunicações de Lula. Aqui envolveu um caso de Correio, ele tirou a diretoria, né, do Correio para facilitar ou para dificultar os processos de investigação. Olha aqui. O ministro Eunício Oliveira decidiu cancelar a nomeação de dos ex-ministros do Correio, Maurício Bralá e Eduardo Medeiros, para os cargos de consultores da presidência da estatal. Os 2 funcionários de carreira da empresa eram nomes indicados pelo PT para compor a diretoria dos Correios, juntamente com outros nomes indicados pelo PMDB. Eles haviam pedido demissão na terça-feira da semana passada, junto com o restante da diretoria e com o presidente da empresa, por causa das denúncias de corrupção da estatal. O objetivo da demissão coletiva era tentar amenizar a crise e abrir caminho para as investigações de corrupção no órgão. Mesmo assim, os 2 diretores foram nomeados na última segunda-feira consultores da presidência, voltando assim a ocupar a posição na cúpula da empresa. Então tem esse caso de corrupção.
Aqui, escândalo: senador do PMDB fraudou licitação de 300 milhões na Petrobras. Documentos e imagem obtidos pelo Estado revelam que Petrobras é uma empresa do senador e tesoureiro do PMDB, Eunício Oliveira, fraudaram esse ano a licitação de 300 milhões na Bacia de Campos, região de exploração do pré-sal, no Rio de Janeiro. A Manchester Serviço, do qual Eunício Oliveira, uma terceira empresa, soube com antecedência de dentro da Petrobras, da relação para lá. Então, fala desse processo de corrupção. Aqui, mapa da corrupção no Ceará. A assessora de Eunício foi 50 vezes ao Banco Rural. Então, tem esquema também, ao que tudo indica, no Banco Rural, esquema de corrupção envolvendo Eunício Oliveira. Renan, Jucá e Eunício atuaram pelo Odebrecht em troca de doação, diz delator. Senadores negaram informações, blá blá blá. Então você pode ver esse vídeo aqui que também fala da Odebrecht, junto com outros senadores, mais corrupção. Machado cita Eunício em beneficiários de 40 milhões da JBS, notícia de junho de 2016. Contratos falsos renderam 5 milhões para a campanha de Eunício, notícia de julho de 2016, diz o delator. Ex-diretor da Hipermarcas diz que o repasse foi na campanha em 2014. Empresa de Eunício é suspeita de fraude de 300 milhões, notícia de 2011. 2011, Eunício Oliveira, proprietário de uma empresa que assinou o Petrobras para lá. Bom, vocês podem ver também. Empresa do senador leva 57 milhões da Petrobras em contrato sem licitação. Eunício Oliveira, o índio, teria recebido 2,1 milhões de corrupção na Petrobras, segundo aqui a notícia de dezembro de 2016. E Eunício Oliveira vai votar a favor do impeachment. Claro, ele dando discurso de que precisa combater a corrupção e que é preciso controlar os gastos, porque a Dilma gastou demais e aí fez a pedalada fiscal e não sei o quê. Agora ele não fala nada sobre os recordes de gasto do governo, claro, porque o presidente eleito junto com a Dilma, mas que deu golpe na Dilma para assumir a presidência, ele é do PMDB, então seria contraditório o Eunício Oliveira falar mal do próprio presidente, que é também do PMDB. Apesar de que o Roberto Requião, que se eu não me engano é também candidato à presidência da Câmara, ou à presidência da Câmara, ele também fala muito mal desse governo, mas são coisas da política. Impeachment no Senado, discurso final de Eunício Oliveira, que ele está falando, olha só como é que a Dilma gastou tanto dinheiro e a gente, o país está em crise, eles tiveram que gastar tanto e não sei o quê. O mesmo senador não fala nada, fica caladinho lá, quieto num canto, quando ele vê a notícia de que o governo Temer, do PMDB, PSDB, produz rombo histórico em novembro e também em setembro, e também o maior rombo que o Brasil já conseguiu fazer foi com a ajuda do PMDB. E nesse momento, o senador Eunício Oliveira, numa que a gente poderia também chamar de um pouco de hipocrisia, fica calado, já não fala mais. Os argumentos que serviram para tirar a Dilma não servem mais agora para tirar o Temer e para levar esses deputados, senadores e todo mundo a discursar contra o governo que está quebrando todos os recordes de gasto num país que, segundo eles, está em crise. Uma crise provocada artificialmente, infelizmente. Pois bem, pessoal, vou finalizando por aqui. Deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo, mas, pessoal, a luta é muito grande para eu fazer sozinho. O Morpheus aqui não tem força, que nem no filme Matrix, que lá eles têm força do tanto que eles quiserem imaginar. Aqui eu não tenho isso. Eu tenho meus outros trabalhos em paralelo e não consigo investigar tudo. Então criem seus blogs, criem seus canais e façam também esse processo investigativo. O Brasil inteiro agradece. Você que é de outro país, comece também inspirado no canal Notícias Comentadas. Vamos formar uma família Notícias Comentadas, família NC, sabe? Vamos interligar, vamos trabalhar de maneira em parceria, compartilhando as informações, dividindo os processos investigativos, porque nós já percebemos que a gente não deve confiar somente na justiça, que muitas vezes atua de forma seletiva. Ela escolhe quem quer investigar. Se for investigar, vai pegar todo mundo. Mas aí a justiça parece que escolhe quem quer investigar. E também escolhe o momento certo de colocar determinadas coisas em público, de fazer punições. Por exemplo, houve o momento certo para prender o Eduardo Cunha. Só depois que ele fez o dever de casa dele, que era o processo do impeachment. Então, há também o momento certo para denunciar o Temer, enfim.
A justiça trabalha de um modo estranho, né? No mínimo estranho. Então vamos investigar isso. Afinal de contas, para que uma democracia possa de fato funcionar, é preciso que a população faça seu controle. Aqui do canal Notícias Comentadas eu estou fazendo a minha parte, mas sozinho não dá, amigo. Tem que ter mais gente fazendo esse processo. E tem muito youtuber formando opinião baseado em vento, baseado em nada, baseado só em ideologias e teologias. E o que a gente vê é o seguinte: boa parte do que esses youtubers defendem, que eu não preciso nem falar nome, assim, tem esses grandes do YouTube aí que vivem falando de política, que não apresentam dados nem nada, em que é baseada a opinião deles, não apresentam nada. Eles são justamente conduzidos por essa Matrix, que fica lá liberando informação e faz com que eles acreditem que o liberalismo é bom por causa disso, é concorrência, não sei o quê. Mas eles não entendem, não procuram pesquisar a fundo do que de fato se trata. Por trás do discurso que eles mesmos defendem, existem pessoas grandes que controlam as Matrix, né, e controlam, portanto, eles também. É hora de se libertar disso. É hora, se você quer realmente fazer um processo de evolução, é hora de entender como a Matrix funciona, para que você não fique somente repetindo o discurso que eles querem, vestindo camisa da seleção brasileira, da CBF, cantando o hino nacional nas ruas, controlado por eles, achando que está fazendo alguma coisa pelo país. Ao que tudo indica, essas pessoas foram enganadas. Não, enganadas não, porque foram avisados também, né? Não dá nem para entender direito como é que a gente fala isso. Bom, foram usadas pela Matrix para causar essa... Bom, qual é o contrário de revolução? Seria uma regressão? Seria algo assim, sei lá. E agora o país se encontra nas mãos dessa turma aí. Deixe seu comentário, compartilhe os vídeos. A gente se vê então na próxima notícia. Um grande abraço e até lá.